Olá, irmãos, tudo bem? Estou aqui na 10ª tentativa de gravação de vídeo para poder falar com vocês, mas acho que dessa vez vai. Celular travou, não saía nada, enfim. Agora vamos de novo, agora mais uma tentativa. Eu estou muito feliz de poder estar falando com os irmãos, espero que todos estejam bem. Estou muito feliz com o convite que eu recebi para estar falando aqui no PGM e eu vou falar sobre um tema que se chama Disciplina da Confissão, que é baseado no livro Celebração da Disciplina, um caminho de crescimento espiritual. Esse livro é de Richard Foster. E falar de confissão é um tema bem difícil, né? Então, mas pensando nesse tema, eu lembrei de uma brincadeira que a gente fazia na adolescência, que se chama Verdade ou Consequência. Nessa brincadeira, né, fazia uma roda, botava a garrafa, rodava, e para quem a garrafa apontasse, a pessoa tinha que falar uma verdade ou sofrer uma consequência. Muitas vezes a gente preferia pagar um mico, né, ou seja, sofrer uma consequência, do que falar uma verdade, porque às vezes era alguma coisa constrangedora, alguma coisa difícil de falar. E assim também, né, eu fiz essa comparação com a confissão de erros e confissão de pecados. Às vezes é tão difícil que a gente aguenta a consequência, mas tem dificuldade, né, de revelar então e confessar esse pecado. E a confissão, ela é extremamente necessária na vida cristã, porque quando a gente confessa os nossos pecados, a gente reconhece a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa humanidade e principalmente a nossa dependência das misericórdias do Senhor, né? No coração de Deus existe o desejo de perdoar e de nos amar, sempre. Não é à toa que ele cumpriu com um plano de redenção, né? Levando Jesus a morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar, tudo isso para nos remir dos nossos pecados e por amor a nós. Então, para a gente caminhar nessa reflexão sobre a confissão, nós vamos começar fazendo uma leitura bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Lá diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou então esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A confissão dos pecados. O que é confessar? Eu peguei uma definição simples do que é confessar, que diz assim: é a revelação diante de testemunha privada ou pública que alguém faz de um ato censurável que cometeu. Então, confessar é revelar, confessar é trazer à luz. E a gente poderia pensar: eu não preciso confessar porque Deus já sabe. Mas por que devemos confessar se Deus já sabe? Quando nós confessamos os nossos pecados, nós alinhamos com a vontade plena e absoluta do Senhor. Ao reconhecermos a necessidade de confessar, nós damos um passo em um degrau das nossas vidas em direção à construção da nossa santificação. O pecado, ele nos aprisiona, mas a confissão, ela nos liberta. Deus nos conhece, Ele sabe, mas Ele espera de nós a compreensão da sua vontade para as nossas vidas. E essa compreensão da sua vontade, ela é demonstrada quando nós percebemos onde está a nossa falha e a necessidade de corrigir, a necessidade de confessar. No texto bíblico é possível a gente perceber didaticamente a atitude que é verdadeiramente uma confissão.
No verso 13, o publicano, ele se coloca em condição de humildade, ele se coloca em condição de submissão, ele se coloca em condição de pecador. E ali ele pede a Deus misericórdia, porque ele reconhece que é um pecador. E aí a gente vê que com a sua atitude ele foi justificado, enquanto o outro usou o pecado alheio para justificar as suas ações. Então, qual deve ser a nossa atitude ao confessar? Lá em Salmos 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não de Vou repetir que eu gaguejei aqui, gente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Espírito quebrantado, humildade e arrependimento. A nossa atitude diante do pecado deve ser essa, de confissão com humildade, coração quebrantado, espírito quebrantado. É isso que o Senhor espera de nós. E quando a gente confessa, o que a gente alcança? Onde a gente chega, né? Em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 e 9, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que alcançamos quando confessamos os nossos pecados é o perdão, é a purificação. É isso que o Senhor nos dá em troca da nossa confissão, do nosso arrependimento. Eu também peguei uma referência em Isaías 44, versículo 22, que diz assim: como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Assim diz o Senhor. O nosso pecado, as nossas falhas diante do Senhor são como nuvem, que elas se dissipam quando a gente pede perdão, elas se dissipam quando a gente confessa, e o Senhor nos resgata, nos tira da prisão que é carregar um pecado na nossa mente, no nosso coração. Muitas vezes a confissão nos permite alcançar o perdão e a purificação. Deus desfaz as nossas ofensas e pecados para dissipar como se fosse uma nuvem. E a gente às vezes fica preso, carregando aquela culpa, achando que não é digno desse perdão. Todos nós somos dignos de perdão diante do Senhor. Como eu falei no início, Ele tem um prazer em nos amar e nos perdoar. Basta que a gente aceite esse amor e reconheça as nossas falhas para que a gente receba esse perdão. Se a gente não confessa, se a gente não reconhece, lá em Provérbios 28, versículo 13, também tem uma explicação sobre isso que diz assim, eu até peguei várias versões, porque são palavras diferentes que às vezes facilitam o nosso entendimento. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Em outra versão diz assim: quem dissimula suas faltas não há de prosperar, quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Numa outra versão diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. E numa outra versão temos também dessa forma: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O não confessar vem carregado de muitas vezes vem carregado de culpa dolorosa, a qual não se quer tocar, ou de uma negação desse pecado, ou simplesmente de um orgulho, de uma soberba. Às vezes por conta de uma posição dentro da igreja, às vezes por conta de uma posição na sociedade, você mantém uma postura, você mantém uma capa, né, de Senhor,
da verdade ou de alguém que está acima do bem e do mal, e na verdade você está se limitando, né? Impedindo a você mesmo de ter uma caminhada mais honesta, né? Na vida cristã, porque você não se permite perdoar, né? Você não se permite. E aí fica encobrindo ou fica disfarçando, dissimulando, né? Como diz uma das versões aqui, escondendo esse pecado. Tudo bem que muitas vezes determinados pecados são carregados de culpa, carregados de dor, carregados de sofrimento. E tudo isso se mantém ali, né? Como um bicho de estimação, vamos dizer assim, que você prende na tua vida, você amarra aquilo em você, que você não consegue desvencilhar. Mas isso te adoece, né? A pessoa que ela não consegue se libertar daquela culpa, não consegue se libertar de um pecado, independente de qual seja, ela não está íntegra diante do Senhor, né? Então a gente precisa descer, né? Precisa se curvar, precisa baixar a cabeça, precisa ceder, precisa deixar a humildade falar mais alto, né? Ninguém é perfeito, ninguém está acima do bem e do mal e ninguém está livre de cometer pecados, né? Isso é da natureza humana. O erro, o mau passo está na natureza humana, está no caminhar da vida. O que a gente não pode, como diz no texto, é se manter nisso. Por isso que no final desse versículo diz assim: quem as confessa e as detesta, ou na outra versão que diz, mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Alcançar a misericórdia do Senhor está condicionado a gente reconhecer, confessar e deixar, né? Porque senão vira um mero formalismo, um mero protocolo diante do Senhor. Eu vou lá, cometo, confesso, volto, pego, volto, faço de novo, e aí vira nada mais, nada menos que uma burocracia na vida cristã, vamos dizer assim, né? Para quem não confessa, nesse versículo fica claro o seguinte, para quem não confessa, não prospera, não terá sucesso. Para quem confessa, alcança misericórdia, cura e libertação. E apenas confessar é o suficiente? Como eu disse ali no texto, não, né? A confissão, ela precisa caminhar lado a lado com arrependimento. Caso contrário, é uma mera delação, ou uma formalidade, né? Ou um protocolo que você está cumprindo para poder dizer que, né? Como acontece, né? Muitas vezes a pessoa vai lá quem frequenta a religião católica, né? Vai lá na igreja, senta lá no cantinho lá, pelo menos eu imagino que seja assim, né? Que tem aquela casinha que o padre fica lá dentro e a pessoa vai lá sentar do lado de fora, fala, confessa seus pecados e você vai lá, paga a sua penitência e depois volta naquela mesma prática. Será que é dessa forma? A confissão, ela precisa caminhar lado a lado com o arrependimento, né? Como eu falei. O arrependimento, na verdade, é a mola propulsora da confissão. Quando você sente o desejo de confessar, é porque aquilo já se tornou algo que te trouxe um sentimento ruim, né? Que te trouxe um remorso, que te trouxe uma culpa, e aí você se sente arrependido. E aí esse arrependimento te leva à confissão. A partir do reconhecimento do pecado e da dor que este pecado te causa, é que geramos o arrependimento e sentimos a necessidade da confissão. E para confessarmos os nossos pecados, muitas vezes a gente precisa dividir com alguém, a gente precisa falar com alguém. A igreja, ela é constituída de irmãos, como diz, né? Nós nos chamamos de irmãos. E refletindo em cima desse tema, né? Eu observei que ele fala muito sobre a questão de dividir, né? De repartir, de conversar. E quando a gente precisa confessar um pecado, a gente primeiramente precisa ter alguém de confiança, né? Seja seu pastor, seja um irmão da igreja, alguém que você sinta nele a segurança de poder abrir o seu coração. E aí, seguindo aqui
a referência bíblica, a pergunta é a seguinte: por que confessar uns aos outros? Por que esse uns aos outros? Aí a gente vai ver isso lá no texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. E diz assim: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Outra versão. Essa oração feita com fé salva a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Confessar os pecados é um passo muito difícil muitas vezes. E confessar uns aos outros é mais difícil ainda, né? Porque precisa a gente ter muita coragem e muita fé. No trecho do livro, eu peguei um trechinho que diz algo muito interessante, eu vou ler para vocês, que diz assim: achamos a confissão uma disciplina tão difícil, em parte, porque vivemos a comunidade dos crentes como uma comunhão de santos, antes de vê-la como uma comunhão de pecadores. Chegamos a sentir que todos os outros progrediram, e progrediram tanto em sua santidade que nos encontramos isolados e sozinhos em nosso pecado. Não suportaríamos revelar nossas falhas e deficiências aos outros. Imaginamos que somos os únicos que não puseram os pés na estrada do céu. Portanto, escondemos-nos uns dos outros e vivemos em mentiras veladas e em hipocrisia. Se, porém, sabemos que o povo de Deus é, antes de tudo, uma comunhão de pecadores, estamos livres para ouvir o incondicional chamado do amor de Deus e confessar nossa necessidade abertamente diante dos irmãos e irmãs. Sabemos que não estamos sozinhos em nosso pecado. O medo e o orgulho que se apegam a nós, como cracas, né, como sujeira, apegam-se aos outros também. Somos pecadores juntos. Em atos de confissão mútua, liberamos o poder da cura. Nossa condição humana já não é negada, mas transformada. Eu fiquei muito extasiada com esse texto, com esse trecho, que é uma coisa muito real, né? Eu lembro que que o comportamento dos cristãos das igrejas evangélicas há anos atrás era muito isso, a comunhão dos santos. Era tão forte isso que afastava as pessoas da igreja. As pessoas não se sentiam dignas de estar dentro de uma igreja porque eram pecadoras, né? Mas esse texto ele deixa tão claro isso, irmãos. É tão interessante essa fala do autor, que ele fala: escondemos uns dos outros e vivemos mentiras veladas e em hipocrisia. Isso é tão feio, isso é tão ruim. A gente precisa se libertar, né, dessas amarras, das mentiras, das hipocrisias, da santidade vazia, né? Porque como eu posso dizer que sou santo se estou carregado de pecados? Como posso dizer que sou santo se fico acusando o pecado alheio? O papel do cristão, dos irmãos e irmãs em Cristo, é nos ajudar mutuamente, é ajudar-nos, é nos carregarmos uns aos outros diante das lutas, das dificuldades. E às vezes a dificuldade que a gente carrega é um pecado. E a gente precisa ter essa serenidade no olhar de perceber que não estamos dentro de uma comunhão de santos. Estamos dentro de uma comunhão de pecadores em busca da santidade. Não. Quem tiver pleno de santidade, até breve, nos encontraremos no céu, né? Mas quem está nessa caminhada, não está caminhando sozinho. Se você tem alguma coisa que pesa no seu coração, algum pecado, meu querido, você não está caminhando sozinho. Todos nós temos pecados, cometemos pecados.
a gente tem a percepção disso, né? Quem não reconhece Jesus Cristo como Salvador, simplesmente ignora, faz o que tiver que fazer e não entende como pecado. Mas nós que temos a consciência cristã, nós sabemos e nós sentimos quando estamos desagradando a Deus. E aí isso nos leva a reconhecer que pecamos e a buscar então esse conserto com Deus. E aí nessa caminhada da confissão de pecados uns aos outros, foi citado duas coisas que atrapalham muito a questão da confissão, dessa disciplina da confissão, que é o orgulho e o medo. O orgulho é porque você vai ter que admitir que você é falho. Você é humano, então você vai ter falha sim, né? E o medo, porque esse medo ele vem carregado, né, da vergonha, do pecado que você cometeu. Muitas vezes você acha que vai ser julgado, né? E aí você tem medo de falar, tem medo de confessar, tem medo de dividir esse peso com alguém. Mas aí veio uma palavra tão linda para mim, assim, que eu estava lendo, pesquisando, que diz assim: pela voz dos nossos irmãos e irmãs, que é a palavra de perdão, é ouvida. Não, peraí, gente. Pela voz dos nossos irmãos e irmãs, que a palavra de perdão é ouvida e cria raiz dentro de nós. Quantas vezes um irmão vem e fala uma coisa para você que te traz paz? Não duvide que muitas vezes o Senhor, ele toca no coração de alguém para falar com você, para aliviar a sua mente, aliviar a sua dor. Eu vou citar uma pessoa que uma vez percebeu dentro de mim, percebeu em mim, né, uma angústia. Eu estava vivendo um momento de angústia. E a Cristina, ela me abordou tão carinhosamente, com aquele abraço mais fofo que ela tem. E ela me abraçou e ela falou assim, sem eu ter falado nada, sem eu ter comentado nada. Mas o Senhor, tenho certeza que foi o Espírito Santo do Senhor que tocou no coração da Cristina. E ela chegou para mim, me abraçou e falou assim: eu sei que você está passando, porque eu já passei por isso. Amiga, isso vai passar. É só uma fase. É só uma fase. E aquilo foi tão confortante para mim, irmãos. Foi tão confortante para mim. E eu chorei, eu pude sentir que Deus falou comigo. Eu senti, através da vida da Cristina, que o Senhor falou comigo, falou ao meu coração. E muitas vezes a gente precisa confessar, chegar alguém de confiança e falar. A confissão, ela é difícil, ela começa com tristeza, mas ela termina em alegria. A celebração do perdão dos pecados, porque ele resulta a celebração do perdão de pecados, porque ele resulta numa vida autenticamente transformada. Então, aquilo que começa em dor e tristeza vai culminar em uma alegria, em uma celebração de perdão, em uma festa no céu, né? A palavra de Deus diz, né, que quando uma pessoa se arrepende, é uma festa no céu. E é mais ou menos isso que a gente entende, né, sobre a disciplina da confissão. Aí tem ele no início desse capítulo, tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu vou falar para vocês, que diz assim: a confissão de obras mais é o princípio das obras boas. É o primeiro começo das obras boas, né? Agostinho de Hipona. E essa frase é bem isso, né? Quando a gente confessa aquilo que de mal a gente fez, a gente já está dando o primeiro passo para algo bom, né? E a quem ouve? E quem ouve a confissão? E quando você é tocado por alguém para ouvir aquela pessoa, como é que a gente faz, né? Também não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. Você parar para ouvir alguém que vai contar às vezes coisas tão difíceis, tão pesadas, né? Mas se você for chamado, se você for convidado a ser um ouvinte de confissão, você primeiramente precisa se manter quieto.
Você fala, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Fala nada. A pessoa que ela procura ajuda, ela quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida. Ela não quer ouvir. Ela precisa falar, ela precisa desabafar. E aí o nosso papel enquanto ouvinte, né? Como o próprio nome diz, ouvinte é ouvir, né? Então, permaneça calado. Não fique fazendo perguntas, buscando detalhes do que ela está te revelando. Não cause constrangimento e nem medo nessa pessoa. Não deixe ela temerosa de estar falando que ela, seja lá o que for. O momento é dela. O momento é dela. O melhor a se fazer quando você é um ouvinte de confissão é fazer o silêncio e estar em espírito de oração. E uma coisa muito interessante que eu peguei dessa reflexão é o filtro que você vai usar quando você está ouvindo a confissão de um pecado. O seu filtro precisa ser a cruz. A cruz é o filtro entre você e o penitente, entre você e a pessoa que está confessando. E aí, quando você ora, a sua oração é uma oração de cura de feridas causadas por esse pecado. É uma oração em que você está transformando aquela tristeza em alegria. A sua voz, a sua oração será um instrumento pelo qual Deus ministrará o perdão e a libertação sobre a pessoa que está confessando o pecado. Então, irmãos, essa reflexão veio à minha mente, ao meu coração, trouxe muitas reflexões, né? muita coisa na minha mente e trouxe à minha memória uma lembrança de infância, um sonho que eu tive repetidas vezes quando eu era criança. Eu posso dizer mais ou menos até a idade, eu deveria ter uns 5 anos, porque era a casa que eu morava, eu estava mais ou menos nessa idade. Nesse sonho, eu sonhei várias vezes ele. Eu estava caminhando na rua que eu morava, e aí, nessa rua que a minha mãe mora até hoje, né, tem um valão. E nesse sonho, quando eu me aproximava daquela beirada, eu caía ali dentro. E aí, conforme eu ia caindo, eu encostava naquela sujeira, naquela água preta do valão, e naquele instante em que eu tocava aquela água preta, vinha um anjo bem típico, né? Vestes brancas, de asa, cachinhos dourados, mas era um anjo que me pegava no colo e eu me sentia flutuar até o tanque, olha só, né? Tem um toque de realidade nesse sonho. Até um tanque da casa que eu morava, e lá ele me dava um banho meio de água, sabão, me limpava, e aí eu lembro que no sonho ele botava uma camisolinha branca em mim, me deitava na cama, eu me sentia flutuar, deitar naquela cama, e eu sentia coberta sobre mim, e ali eu dormia tranquilamente. Eu tive esse sonho várias vezes quando eu era criança. E na caminhada da minha vida, eu passei, né, por uma fase em que eu caí na lama. Mas também tive a oportunidade de encontrar o anjo do Senhor, que veio, me lavou e me remiu, né? Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre pronto a consertar a nossa caminhada, a nos lavar de todo pecado, a nos limpar de todas as impurezas e nos fazer novos, e nos fazer alvos mais que a neve, né? Como diz aquele louvor, né? De todo alvo mais que a neve, que é um louvor bem legal. Eu não vou lembrar a letra porque eu sou dessas, né? Vocês sabem que eu esqueço as letras dos hinos. Mas como esse sonho veio à minha mente, né? Como esse sonho me fez lembrar, como esse texto me fez lembrar esse sonho que eu tive e como tocou no meu coração. Individualmente, que nós criamos o hábito de, com sinceridade de coração, com espírito quebrantado, coração contrito, confessarmos os nossos pecados. Quando confessamos, recebemos perdão e somos restituídos de alegria, de paz de espírito e sentimos liberdade. Deus chama a existência, agora como igreja, Deus chama a existência uma igreja que possa confessar sua frágil condição humana.
Uma igreja que conhece não só a graça perdoadora de Cristo, mas também a graça de Cristo que nos dá autoridade. Uma igreja honesta. A honestidade conduz à confissão e a confissão conduz à mudança. E essa mudança, ela se reflete em toda a igreja. Em toda a igreja. Que Deus possa conceder à igreja, mais uma vez, a graça de recobrar a disciplina da confissão. Amém. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, somos gratos, ó Pai, pela Tua presença em nossas vidas e principalmente, Senhor, porque o Senhor não se cansa de nós, o Senhor nos ama e o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos colocar em humildade, com o espírito quebrantado, com o coração contrito, para diante de Ti confessarmos os nossos pecados e recebermos o Teu perdão. Que a gente alcance, Senhor Deus, o arrependimento, que a gente alcance, Senhor Deus, a mudança de vida que o Senhor quer para as nossas vidas. E nos ajude, Senhor Deus, a sermos irmãos, a sermos ombro amigo, a sermos aquele, ó Deus, que se coloca com um instrumento Teu para ser a Sua voz, para ser a Sua voz de perdão, a Sua voz de amor, ó Deus. Aqueles que necessitam, ó Deus, muitas vezes desabafar, que necessitam muitas vezes confessar os seus pecados, e que o Senhor nos ajude, Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja, Deus, de unidade, seja uma igreja, Deus, de autoridade sobre todo pecado, Deus, e que a gente possa, Deus, ter a humildade e a honestidade, ó Deus, de vivermos, ó Deus, em busca da santidade, reconhecendo, ó Deus, que somos falhos, que somos imperfeitos, que somos frágeis, ó Deus, e que precisamos e dependemos da Sua misericórdia, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra em nós. Completa, Senhor Deus, aquilo, ó Deus, que ficou faltando, Senhor Deus. Completa no coração de cada um, ó Deus, a mensagem, ó Deus, que o Senhor quer revelar a cada um, ó Deus, em particular, ó Pai. Obrigado por tudo. Abençoa o nosso PGM. Obrigado pela nossa igreja. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade de ter falado com os irmãos e que essa palavra ela possa gerar mudança, gerar transformação nas nossas vidas. Amém. Um abraço e um grande beijo a todos. Tchau.